Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje a gente vai explorar algumas ferramentas de formatação de gráfico para a gente começar a personalizar os nossos gráficos e deixar os nossos dashboards aí com uma cara mais interessante para mostrar os indicadores para a área ou para os nossos chefes e tudo mais. Então, nessa aula eu vou explicar como que eu montei esse gráfico de cilindro aqui, ó. A gente tem um gráfico antigo, que é um padrãozinho aqui de colunas, e eu transformei esse gráfico aqui nesse gráfico de cilindro. Vamos lá? Bom, criei uma aba aqui fazendo junto, para a gente fazer junto. Eu copiei, isso daqui é uma imagem, tá? Isso não é um gráfico, eu só copiei a imagem para a gente ter como referência como é que eu fiz. E a gente vai fazer passo a passo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que para fazer esse gráfico aqui, a gente precisou de alguns recursos. Por exemplo, é um gráfico de colunas 3D empilhado, tá? Porque as séries vão ser empilhadas uma em cima da outra. E eu vou precisar de algumas séries de apoio, digamos assim, que vão ficar informações escondidas. Preciso de uma série aqui, ó, para fazer a base, uma série para fazer os rótulos, né, a etiqueta, a série do resultado em si da área, uma série de transparência para saber o quanto que faltou ali para preencher o tubo, e uma série do topo para fazer a tampa ali do cilindro. Como que a gente vai colocar aqui então? Eu vou colocar aqui algumas informações de apoio na minha tabela. Você provavelmente já tem a tua tabela com o teu resultado alcançado, então você só vai precisar colocar essas séries, essas informações de apoio. Então vamos lá, o que eu preciso? Eu preciso da transparência, que vai ser uma série. Vou precisar da base, do topo e da etiqueta, né, do tamanho que vai ser a etiqueta. Então, a transparência, o que ela vai ser? Ela é o resultado, né, a diferença aqui dos 100%. Então, por exemplo, o meu tubo inteiro é 100% e eu tenho um resultado aqui de 58% que eu atingi de alguma meta ou de algum trabalho da equipe. Então, eu preciso saber quanto que vai ter essa transparência. Eu vou fazer aqui 1 menos, é igual, né? Igual 1 menos o meu resultado. Então, a soma desses dois aqui sempre vai dar 100%, né? A diferença de 100% menos o meu resultado é a minha transparência. Então, nesse caso aqui, teria 42%. Os números só não estão batendo aqui porque é uma imagem. Então, vamos colocar aqui, ó, 89, 4, 23, 5, 24. Então, por exemplo, essa transparência aqui significa 11%, essa daqui vai significar, vamos só copiar e colar aqui para todo mundo, 96%, essa 77%, essa 99%, 95%, quer dizer, e essa 76%. Ok. A base, no meu exemplo aqui, eu deixei um tamanho de 10% para todo mundo. O topo eu deixei no meu exemplo com 7%, isso você vai poder mexer no seu gráfico aí, você vai personalizar do seu jeito. E a etiqueta eu deixei com um tamanho de 30%. Por que está em percentagem aqui? Porque o meu resultado é tudo em percentagem. Então, aqui a gente não está vendo os rótulos do eixo, mas aqui é um eixo de percentagem. Então ele começa aqui em 0% e vai até 150%, aqui se eu não me engano, 150%. Eu só ocultei esse rótulo, porque eu não preciso saber, né? Eu já tô sabendo o número aqui embaixo. Bom, temos aqui as nossas informações de apoio. Como que a gente vai criar o gráfico? Vamos criar um gráfico do zero e fazer todas as séries juntinho. Então vamos lá, inserir, seleciona uma célula em branco, inserir, gráficos de coluna 2D empilhada aqui, ó. Colunas 3D empilhada. Ok, ele criou o nosso gráfico aqui sem nada, que a gente está começando ele do zero. Então vamos lá, botão direito, selecionar dados. E agora a gente vai começar a criar as nossas séries. Primeira série, vamos lá, adicionar. Nome da série vai ser o resultado alcançado aqui. Então vou só selecionar a célula que tem o nome resultado alcançado e vou selecionar os resultados ali, as células dos resultados. Ok. Os rótulos eu já vou editar aqui, ó. Os rótulos vão ser os nomes das áreas aqui no meu exemplo, né? Dá um ok, ele já coloca aqui o nome das áreas. Vamos adicionar mais séries aqui. Eu vou precisar da série da transparência e vou selecionar os dados dela, ok. Vamos adicionar outra. Vou adicionar a base, a série base, vou pegar os dados da base, ok. Vamos pegar o topo, o nome se chama topo, os dados estão aqui, ok. E vamos pegar a
etiqueta, os dados da etiqueta, né? Série etiqueta, ok. Por enquanto ele ficou assim, ó. Está assim, a gente ainda está começando a formatar. A ordem das séries, ele começa aqui com a primeira série, é a primeira linha. Então, o que está lá embaixo é a primeira linha aqui. Então, eu vou colocar primeiro a base, que eu quero que fique primeiro a base, depois eu quero que fique a etiqueta, que vai ser isso daqui, ó. Então, ficou base, etiqueta, o resultado, a transparência e o topo. Então, é dessa forma que eu vou formatar aqui. Então, base, etiqueta, resultado, transparência e topo. Ok, dá um ok aqui e beleza, já temos os dados. O que eu fiz aqui, ó? Eu tirei esse rótulo, porque eu não quero que apareça. Cliquei bem na linha ali, ó, de fundo. Deletei também, porque eu não quero que apareça. E agora a gente vai começar a formatar essas séries aqui. Então, clicou na série, vamos formatar aqui, ó. Formatar, ou botão direito aqui, formatar a série de dados. E aqui a gente já tem algumas opções, porque como a gente criou ele 3D, a gente já tem algumas formas aqui para selecionar. Eu coloquei cilindro, olha lá, ele já faz cilindro. E aqui a largura do espaçamento é a largura aqui, ó, que fica em espaço em branco entre um dado e outro. Então, por exemplo, quanto maior o número, maior o espaço em branco. E quanto menor, menor o espaço em branco. Então, se você quiser bem juntinho, você deixa 0, que aí não vai ter espaço nenhum. Se quiser um pouco separado, você vai aumentando aqui conforme o teu caso. Eu vou deixar aqui 50. Pronto. E a profundidade, ele muda a profundidade em relação aos rótulos ali. Então, como a gente não tem rótulo aqui, ele meio que não está dando diferença nenhuma. Ele vai dar diferença visual se você tiver visivelmente com os rótulos ali, as linhas de grade e tudo mais. Aí vai dar mais diferença. Ok, o formato de cilindro está ok. Agora vamos formatar aqui, ó, a base. Então vamos aqui em preenchimento. Eu quero um preenchimento sólido, porque eu vou colocar aqui cinza, ó, preenchi com cinza, já estava padrão. Eu quero a linha também, para fazer a bordinha aqui. Então a borda, coloca a linha sólida. Vamos colocar a borda para todo mundo, ó, a série de rótulos também. Série de rótulos, eu quero que ela seja branca. Então a cor aqui, ó, do preenchimento sólido, vou querer branco. A série de dados, você provavelmente vai fazer igual eu fiz aqui, ou, né, fica a seu critério. Eu coloquei uma cor para cada. Então posso alterar essa daqui para verde, por exemplo, vou seguir o exemplo que eu fiz aqui. Com borda, cadê? Borda, linha sólida. Essa daqui ficou laranja, laranja com borda. Essa daqui marrom, marrom com borda. Essa azul com borda. Linha sólida, coloquei mais ou menos escuro, mas tudo bem. Essa daqui roxo com linha sólida. Ok. A série transparência vai ser a mesma cor para todo mundo. Como que eu faço aqui, ó? Preenchimento sólido, você coloca branco e aqui, ó, a transparência, quanto mais transparência tiver, mais transparente vai ser o fundo dela. Então assim, ó, 0 de transparência não tem nada de transparência. Se eu colocar 100, é totalmente transparente. Então eu coloco aqui para dar um efeitinho, uns 20, 30, você vê o que fica melhor para você. E aí parece que fica um vidro de... um cilindro de vidro ali. Então, depende do seu gosto visual aí, ok? E a tampa aqui eu coloquei cinza também. Então, preenchimento sólido, cor da linha, com linha e cor cinza aqui. Pronto. O que mais está faltando? Ah, está faltando... Não, nada. Aqui a gente já tem pronto. Então, aqui, ó, se eu vou mudando aqui, ele vai preenchendo os cilindros. E como que a gente coloca os rótulos aqui, né, nessa série etiqueta? A gente vem aqui na série, dá um botão direito, adicionar rótulos. E aí, veja só, ele vai colocar 30, 30, 30, 30, porque são os rótulos dessa série. Mas eu não quero esses números, eu quero esses números aqui, né, do resultado. Então eu vou clicar nos rótulos, vou aqui, ó, na opções de rótulo. E aí a gente tem aqui, ó, conteúdo. Eu posso colocar o nome da série, posso colocar o nome da categoria. Ele vai colocando. Eu quero colocar um valor a partir das células. Vou clicar aqui e ele vai me perguntar quais células. Eu vou pegar o meu resultado. Enter. E aí ele já coloca lá 50, mas como está marcado o valor aqui, ó, eu vou tirar porque eu não quero esse valor da série. Eu quero só o valor a partir das células. Qualquer coisa que você vai clicando aqui, ele vai juntando a informação. Eu quero deixar só o valor a partir das células. E aí ele já deixa lá, ó, 50, 25, 50, 25, 23, 15 e 30. Já deixa o valor dessas células aqui. Então, a gente só formata agora para centralizar. Você pode
aumentar aqui a fonte, né, na página inicial ali, aumenta a fonte, deixa em negrito todo mundo, centraliza. Outra dica aqui, ó, se você clicar e arrastar, ele vai mexer tanto na horizontal, na vertical, horizontal e na diagonal. Se você segurar o Shift, ele mexe só na horizontal e na vertical. Ó, se eu vou para cá, ele tá achando que é horizontal e para cá vertical. Então isso é fácil para quando você for alinhar alguns objetos aí na sua planilha. Então segura o Shift que ele vai mexer só na horizontal ou só na vertical. Então segura o Shift mais para cá, mais para cá. Não vou fazer perfeitinho aqui, que é só pra gente entender o conceito, mas ok. E aí, as cores das fontes, eu deixei a mesma cor aqui do conteúdo ali, do frasco, digamos assim. Então aqui eu deixei verde. Aqui laranja. Laranja foi? Laranja. Aqui marrom, cadê marrom? Aqui foi o azul mais escuro e aqui roxo. Maravilha. E aqui, os rótulos aqui de baixo, dá para você aumentar também, eu aumentei. Deixei como preto. E o gráfico em si, ele tá feito, ó. O gráfico é isso. O resto aqui eu coloquei só umas plaquinhas de forma, só para dar uma base pro gráfico. Vamos fazer. Como é que eu fiz essas plaquinhas aqui e esse texto? Vamos lá. Vem aqui em inserir formas. Eu peguei esse canto arredondado aqui, ó, retângulo, o que que fala aqui? Retângulo de cantos arredondados, isso mesmo. Fiz uma forma aqui. Pintei ele de cinza aqui, porque é a cor que eu estou usando. E aqui, ó, em efeitos da forma, a gente já tem vários efeitos que dá para usar. Eu estou usando aqui, ó, nesse exemplo, esse formato 3D aqui, ó. Baixo relevo relaxado. É o nome do efeito. E aí você pode aumentar a largura dele aqui, ó, do efeito, né? A altura, a largura. E você pode aumentar a profundidade. Dá um Enter aqui. A profundidade, por que a gente não está vendo? Porque a profundidade está para trás da forma. Como que a gente faz para ver? Aqui embaixo, ó, tem rotação 3D. Então aqui a gente tem os eixos de rotação 3D, né? X, Y, Z. Altura não, seria X, Y, Z. Eu não sei bem 3D, mas seria mais ou menos isso. Então aqui você pode ir, ó, brincando com a rotação. A profundidade é isso daqui, ó. Então se você diminuir a profundidade, ó, 25, 10, é isso aqui. Então você pode ir brincando com uma figura 3D e ver como é que se encaixa melhor no seu exemplo. Aqui, para deixar desse jeito aqui, eu usei a rotação Y. Aqui, Y, deixa eu ver. Vamos ver como é que tá aqui. Y, sim, rotação aqui. Acho mais fácil copiar aqui, vamos ver como é que eu deixei aqui. Nossa, ó, eu fui mexendo bastante, ó. 27, 292, 334. 27, 292, 334. Mais ou menos isso, tá? Provavelmente eu fiquei mexendo mais até ficar perfeitinho. Vamos ver. Pra cá não, pra cá não, pra cá. Tudo bem, vai ficar assim, a gente entende. Aqui, não. Vou deixar assim que tá bom. Já deu para entender como é que a gente chega nesse resultado aqui, né? Tem que ir mexendo com a rotação 3D. Mas, ó, ele tá na frente. Como que a gente faz? Eu vou só aumentar a profundidade dele aqui, porque eu deixei maior mesmo aqui. Eu vou deixar 50, como se fosse uma mesinha. E aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, botão direito, enviar para trás. Então ele vai enviar essa figura para trás do gráfico, mas aí o gráfico tampou com branco. Como que a gente tira o branco? Vem aqui no gráfico, deixa ele sem preenchimento aqui, ó. Sem preenchimento, ele fica transparente. E sem linha de borda, porque ele tem uma linhazinha aqui, ó, que mal dá para ver, mas tem. Então deixa sem linha também. E aí ele fica uma imagem, como se fosse uma imagem transparente. Ele fica uma imagem transparente, na verdade, né? E aí eu ajustei aqui. Ó, já tá mais ok, né? Essa foi a parte de baixo. A parte de cima eu fiz a mesma coisa. Inserir formas, retângulo. Deixei mais ou menos do tamanho que já vai ficar. Mais ou menos assim. Ajustei aqui. Aqui, ó, ele abre um pontinho amarelo que é para você ajustar as arestas aqui. Então você pode arredondar ou aumentar ou diminuir esse efeito aqui, né? Então eu deixei mais ou menos assim, né? Coloquei cinza, coloquei o mesmo efeito aqui, ó, efeito de profundidade, baixo relevo relaxado, enviei para trás e tá pronto. Só deixei bem alinhadinho, né? Aí você vai ter que fazer os ajustes na mão aí para deixar bem alinhadinho, diminuir aqui e tudo mais. E coloquei um texto aqui em cima. Como que eu fiz esse texto? Inseri mais uma forma, veja só, um retângulo dessa vez, coloquei aqui. E aí, o que eu faço? O que eu acho fácil de fazer?
Nessa forma aqui, eu posso colocar na barra de fórmulas igual e uma célula que eu quero passar o texto dessa fórmula. Então eu vou passar o texto aqui do meu resultado alcançado, ó, B2. Porque se eu mudar aqui para blá 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 blá, ele vai mudar aqui dentro na fórmula. Então eu só formatei aqui o texto, então vou deixar centralizado no meio, aumentar aqui, pintar de preto. E a forma em si eu vou deixar sem preenchimento, ó, sem preenchimento e sem contorno. Então ele fica como se fosse só texto. Eu posso mudar aqui para meu nome e ele muda lá. Então você pode deixar isso parametrizável, né? E para colocar o efeito, a hora que você vem aqui em formatar, você tem várias opções de efeito de texto aqui também, ó. Então rotação 3D, transformação, eu estou usando, se eu não me engano, um desse daqui, deixa eu ver, acho que foi esse, ó. Esse daqui que se chama desinflar parte superior. Quando você coloca algum desses efeitos aqui, ó, ele tem essa opção de um pontinho roxinho que você pode selecionar aqui, ó, esse tipo de efeito. Então você pode arredondar mais, aumentar ou diminuir. Então já tem várias opções. E além desse efeito, eu coloquei também um efeito de sombra só para dar um efeitinho ali atrás das letras. E foi praticamente isso que eu fiz, ok? Então fica aí um exemplo, ó, 80, taranana, 60, vamos fazer um 50, 30, 15, 10, 5, pronto. Fica um exemplo para você colocar aí no seu dia a dia e talvez mostrar as informações para sua equipe ou para o seu chefe de uma maneira diferente, um pouco mais visual, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, compartilhe com alguém que você acha que pode ser útil essa informação, ok? Comenta também novos assuntos que a gente pode abordar nos novos vídeos ou outros tipos de gráfico, não sei o que você quer ver, tá bom? E eu te vejo na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.